Meu nome é Cynthia Hawkins. Sempre fui a irmã mais ponderada, a professora, a que preferia a tranquilidade, aquela que fazia escolhas seguras. Minha irmã mais velha, Laura, por outro lado, vivia em busca de luxo, poder e status, como se sua vida dependesse disso. Mas nada em nossa longa e complexa história se comparava ao que ela fez no dia do meu casamento. Aconteceu ali mesmo, no meio da cerimônia. A capela estava em silêncio, a luz do sol entrando pelos vitrais coloridos. Eu acabará de segurar a mão de Gabriel no altar, seu sorriso calmo e firme me transmitindo paz. O pastor estava prestes a dizer as palavras: "Se alguém aqui tiver alguma objeção", quando ouvi o barulho de saltos batendo forte no chão de pedra, e então a voz dela, cortando o silêncio como uma lâmina. "Isso é uma piada", Laura gritou, levantando-se de seu banco em um turbilhão de tecido caro e indignação. "Você está jogando sua vida fora, Cynthia. Está se casando com um garçom." Um garçom, pelo amor de Deus. Senti o ar prender na sala, uma centena de olhares se voltando para nós. Minha mãe afundou ainda mais em seu assento. Alguém tossiu sem jeito. Gabriel apenas apertou minha mão, uma pulsação silenciosa transmitindo confiança. Olhei Laura diretamente nos olhos e sorri, porque ela não tinha ideia de quem Gabriel realmente era. Ela não sabia que o homem que acabará de humilhar na frente de todos os nossos amigos e familiares era o herdeiro de um dos maiores impérios de restaurantes da Costa Leste. Que o garçom que ela zombava havia nascido em uma riqueza geracional e com uma ética de trabalho muito maiores do que seu marido, o gestor de fundo de investimentos, jamais sonharia. E ela certamente não fazia ideia do que estava esperando na recepção. Então, eu sorri. Não por presunção, mas porque eu sabia de algo que ela não sabia. A tempestade que ela iniciou terminaria com ela emudecida e atordoada sob lustres de cristal. E o homem que ela ridicularizou mostraria mais elegância do que ela jamais conheceu. Deixei-a gritar. Aquilo não era o verdadeiro espetáculo. A revelação ainda estava por vir. E mudaria tudo. Laura e eu nem sempre fomos assim. Crescendo em uma pequena cidade em New Hampshire, costumávamos dividir o quarto, segredos e até sonhos. Mas em algum ponto do caminho, talvez quando ela foi para New York University e eu fiquei mais perto de casa para Princeton, nossos caminhos começaram a se dividir. O dela rumou para galas com champanhe e iates nos fins de semana. O meu se fixou em salas de aula, planos de aula. Quando ela se casou com Sérgio, um gestor de fundo de investimentos 10 anos mais velho, toda a família Hawkins tratou o evento como a chegada da realeza. Ainda me lembro do meu pai sussurrando: "Ela conseguiu. Ela saiu dessa." E lá estava eu, parada no canto, uma recém-formada em letras com dívidas de estudante e um emprego de $3.800 por ano à vista. Foi aí que tudo começou. Laura passou a me ver como um caso de caridade com sapatos sensatos. Ao longo dos anos, seus julgamentos se tornaram mais afiados. Toda vez que nos encontrávamos, havia comentários embrulhados em seda: "Ainda dirigindo aquele carro velho?" ou "Admiro como você vive de forma tão simples. É tão humilde." Nunca revidei, nem uma vez. Eu apenas sorria, bebia minha água com limão e mudava de assunto. Mas as coisas escalaram quando eu contei a ela sobre Gabriel. Gabriel Montes estava gerenciando um aconchegante restaurante italiano nos arredores de Boston quando nos conhecemos. Ele estava limpando mesas, cumprimentando clientes pelo nome, movendo-se como se pertencesse àquele lugar. Ele me ofereceu guardanapos extras quando derramei refrigerante na minha saia. Conversamos por 2 horas depois da minha refeição, e no segundo encontro, eu soube que estava olhando para o homem com quem queria construir uma vida. Quando contei a Laura, ela riu. Não o riso polido. O tipo que te faz saber que você a decepcionou profundamente. Você está namorando um garçom, Cynthia? Com a sua educação, com o nome da nossa família. Ele é mais do que isso, eu disse. Ah, tenho certeza, ela respondeu, tomando seu vinho. Aposto que ele é muito apaixonado por lasanha. Essa era Laura. Tudo medido em dólares, diplomas e grifes.
O que ela não sabia, e o que Gabriel e eu havíamos concordado em manter em segredo, era que ele não era apenas um gerente de restaurante. Ele era o Montes, o único filho do falecido Marcos Montes, fundador do Montes Hospitality Group, uma cadeia de restaurantes, hotéis boutique e clubes de jantar privados em toda a costa leste. Mas Gabriel havia feito uma promessa ao pai antes que ele falecesse: aprenderia o negócio do zero. Então, depois de deixar sua posição executiva no topo, ele voltou para a base. Sem crachás, sem escritório. Apenas aventais manchados de gordura e turnos de 12 horas em pé. Quero conhecer cada função que um dia supervisionarei, ele me disse. No momento em que eu esquecer como é limpar o chão, é o momento em que perco o direito de liderar. Eu o amei por isso, não apenas pelo princípio, mas por como ele o vivia. Então, não contamos a ninguém. Nem a minha família, nem mesmo a minha mãe, que era educada demais para ser curiosa, mas sempre parecia confusa sobre como podíamos pagar jantares em lugares com manobrista. Gabriel resumiu isso perfeitamente: deixe-os julgar. Isso tornará a revelação ainda mais deliciosa. O casamento foi planejado para refletir quem éramos. Pequeno, significativo, profundamente pessoal. Escolhemos uma capela nas florestas de Vermont, com bancos de carvalho branco e música de órgão suave. Nada como o casamento de 4 andares de Laura em uma vinícola em Napa. Nas semanas que antecederam o casamento, Laura tornou-se cada vez mais hostil. Ela encurralou minha mãe com avisos, disse à minha tia para não desperdiçar uma passagem de avião, convenceu 2 primas de que eu estava cometendo um erro por desespero. E ainda assim, eu não cedi. Porque Gabriel não era a aposta que ela acreditava. Ele era a verdade que ela não conseguia reconhecer, pois havia esquecido como era a autenticidade. Mas ela se lembraria em breve, na frente de todos, e não haveria taça de vinho sofisticada o suficiente para se esconder quando esse momento chegasse. A manhã do nosso casamento estava calma e nítida. O ar de início de outubro fresco o suficiente para fazer tudo parecer claro e vivo. A capela parecia saída de uma pintura, aninhada entre pinheiros altos, sua pedra e vigas de madeira desgastadas envolvidas em uma luz solar suave. Dentro da suíte da noiva, fiquei imóvel enquanto minha mãe ajustava meu véu com as mãos que tremiam mais de emoção do que de idade. Você está linda, ela sussurrou, afastando uma mecha de cabelo de trás da minha orelha. E pronta, sorri, mais grata do que poderia dizer. Os meses que antecederam este dia haviam sido um turbilhão de críticas sussurradas, confirmações de presença sem entusiasmo e uma tensão tão densa que me fazia doer os ombros. Mas hoje, nada disso importava. Eu estava me casando com Gabriel, o homem que me trazia chá quando eu tinha enxaquecas, que lia poesia comigo em domingos chuvosos, que sabia exatamente quando ficar em silêncio e quando falar. Pensei que finalmente havíamos superado a parte difícil, até que as portas da capela se abriram. Era no meio da cerimônia. Gabriel e eu tínhamos acabado de trocar votos. Nossas mãos estavam firmemente entrelaçadas enquanto o pastor se virava para a congregação com a frase tradicional: se alguém aqui tiver alguma objeção a esta união, fale agora ou cale-se para sempre. Houve uma respiração, um momento de quietude, e então clique, clique, clique. O som de saltos altos, inconfundível, calculado. Laura se levantou de seu assento com a postura de uma mulher pisando em um palco que ela acreditava possuir. Isso é insano, ela anunciou, sua voz ecoando pela capela como uma sirene. Cíntia, você está cometendo um erro. Está jogando sua vida fora. O pastor congelou. Murmúrios se espalharam pelos bancos. A mão de Gabriel não se moveu na minha, mas pude sentir a tensão apertar em seus dedos. O vestido de Laura era de seda azul marinho escuro, perfeitamente ajustado, e seu batom estava impecável. Sua expressão era de indignação controlada, o tipo que deixava claro que ela havia ensaiado aquilo. Você está se casando com um garçom, Cíntia, ela estalou. Você perdeu completamente a cabeça? Você se formou no topo da sua turma. Você tinha opções, e agora é isso. Olhei para ela, firme. Meu pai tentou silenciá-la da primeira fila. Laura, já chega.
Mas ela avançou, seus saltos ecoando como um julgamento pelo corredor de pedra. Não venha chorar para mim quando estiver presa a recortar cupons em um apartamento tipo estúdio em cima de uma pizzaria. Não respondi. Nem Gabriel. Ele apenas olhou para mim com aquela mesma calma paciente, seus olhos brilhando com um tipo de malícia que só eu reconhecia. Devíamos contar a ela, ele perguntou brincando, articulando as palavras. Dei um leve aceno negativo com a cabeça. Ainda não. Laura levantou as mãos em desgosto e virou-se, saindo da capela como uma rainha exilada. Sua saída foi pontuada pelo gemido das portas de carvalho atrás dela e um silêncio tão denso que se podia ouvir a respiração de cada pessoa na sala. O pastor pigarreou. Devemos continuar? Virei-me para Gabriel, minha voz calma, inabalável. Sim, eu disse, por favor. O resto da cerimônia se desenrolou como algo sagrado. O ar parecia mais leve sem a presença de Laura. Nossos votos se aprofundaram. Os aplausos pareceram mais calorosos. E quando voltamos pelo corredor de mãos dadas, havia algo elétrico no ar, como se todos soubessem que haviam acabado de testemunhar o primeiro ato de algo muito mais dramático do que esperavam. Lá fora, o céu havia clareado. Nossos convidados jogavam lavanda seca e sorriam com alívio. Gabriel me ajudou a entrar em um elegante Rolls-Royce vintage que havia parado ao lado dos degraus da capela. O couro cheirava a riqueza e era macio, e o motor roncava suavemente sob nós. Belo aluguel, eu provoquei. Ele sorriu. Da minha coleção pessoal. Eu ri, apoiando a cabeça em seu ombro. Você acha que ela vai aparecer? Ah, ela vai aparecer, ele disse com certeza. Laura não perderia a chance de criticar nossos arranjos de mesa e farejar a mesa de sobremesas. Ela provavelmente pensa que estamos servindo cupcakes e vinho de caixa. Olhei pela janela enquanto as árvores passavam embaçadas. Ela não tem ideia do que está por vir. Gabriel beijou minha têmpora. Ela terá em breve. E com isso, partimos para o segundo ato, onde a verdade, como o melhor vinho, esperava pacientemente para ser desvendada. O Montes Grand Reserve ficava no topo de um morro tranquilo com vista para a água, sua fachada de calcário brilhando dourada na luz do sol do fim da tarde. A maioria das pessoas em Boston conhecia o nome. Poucos haviam estado lá dentro. Não era o tipo de lugar que se reservava no Open Table. Era apenas para convidados, se você tivesse sorte. E naquela tarde, estava fechado ao público, reservado inteiramente para nossa recepção de casamento. Enquanto nosso carro parava na entrada, pude ver os convidados saindo de vans, seus rostos registrando surpresa e depois descrença. Ouvi alguém atrás de nós sussurrar: espere, este é o Grand Montes? Como eles conseguiram isso? Gabriel me ajudou a sair do carro, suas mãos firmes em minhas costas. Ele usava o mesmo sorriso calmo de sempre, mas eu o conhecia bem. Seus olhos dançavam com antecipação. Ele esperou anos por este momento, não para exibir nada, mas para revelar quem ele realmente era. Não apenas para minha família, mas para todos que haviam subestimado o que a humildade poderia esconder. Os porteiros fizeram uma reverência e abriram as enormes portas de vidro. Lá dentro, o ar era fresco, perfumado com alecrim e frutas cítricas. Lustres de cristal cintilavam no alto, refletindo nos pisos de mármore. Garçons de luvas brancas moviam-se silenciosamente entre os convidados, carregando taças de champanhe. O efeito foi imediato. As pessoas diminuíram o passo. As conversas se transformaram em murmúrios. Isso não era apenas elegante. Era elite. Demasiado elite para alguém como eu, eles provavelmente estavam pensando, e muito elite para um garçom. E então, Laura chegou. Ela chegou 20 minutos atrasada, como sempre. Seus saltos batiam no chão com graça praticada até que ela parou abruptamente. Observei do outro lado da sala enquanto ela examinava o espaço, suas sobrancelhas franzidas. Isso deve ser um erro, ela disse em voz alta, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Eles não fazem casamentos aqui.
Ela caminhou em minha direção com um sorriso estranho. Cíntia, querida, que lugar é este? Alguém conseguiu uma ajudinha? Antes que eu pudesse responder, uma voz atrás de mim disse suavemente: nenhuma ajudinha, apenas família. Gabriel se colocou ao meu lado, perfeitamente à vontade, perfeitamente no controle. Laura piscou para ele. Eu pensei que você trabalhava no restaurante italiano. Eu trabalhava. Ainda trabalho, às vezes, ele disse. Ótima cozinha. Aprendi muito lá. Mas este é o Gran Montês. E eu sou Montês, ele respondeu gentilmente. Ela não entendeu no início. Levou alguns segundos. Então ela franziu a testa. Montês, como Montês Hospitality Group? Uma nova voz interrompeu antes que Gabriel pudesse responder. Gabriel. Cabeças se viraram. Um senhor idoso em um terno azul marinho impecável se aproximou, sua bengala batendo levemente no chão. Seus cabelos grisalhos estavam bem penteados, e sua presença silenciou a sala como se a própria gravidade se curvasse em torno dele. Avô, Gabriel disse, sorrindo. Francisco Montês abraçou Gabriel com firmeza, depois se virou para mim e beijou minha bochecha. Então, está é a mulher que finalmente convenceu meu neto a parar de se esconder em cozinhas? Ele se voltou para Laura por último. E você deve ser a irmã. Ouvi dizer que você causou um grande alvoroço na igreja. Laura corou. Eu não sabia. Ah, sim, Francisco disse friamente. Não sabia que meu neto era apenas um garçom. Foi assim que você o chamou, não foi? Uma taça de champanhe escorregou dos dedos de Laura e se estilhaçou no chão. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém sequer piscou. Todos os olhos estavam nela. Aqueles que haviam ouvido suas objeções ruidosas horas antes agora testemunhavam a verdade em toda a sua clareza. Eu estava tentando proteger minha irmã, ela disse debilmente. Você pensou que o trabalho dele definia o valor dele? Francisco respondeu. É um erro comum, mas um erro superficial. Laura permaneceu imóvel, a boca entreaberta, mas em silêncio. E então Gabriel fez algo inesperado. Ele estendeu a mão. Fique, ele disse suavemente. Aproveite a noite. Há espaço suficiente para todos aqui, se estiverem dispostos a ver as pessoas por quem elas são, não pelo que fazem. Suspiros e murmúrios pairavam ao nosso redor como folhas. Laura olhou para ele, atordoada. Depois de tudo o que eu disse? Gabriel balançou a cabeça graciosamente. É exatamente por isso. Não precisei dizer nada. Apenas entrelacei meu braço no de Gabriel e sorri. Laura hesitou, então finalmente assentiu, sua voz quase inaudível. Eu gostaria disso. Francisco pigarreou. Então, talvez possamos deixar o drama de lado e permitir que estes dois desfrutem de sua primeira dança. Enquanto Gabriel me conduzia para o centro da sala, a música aumentou. Olhei por cima do ombro e vislumbrei Laura parada sozinha. Olhos marejados, postura humilde, observando uma verdade que ela nunca esperou ver. Isso não foi apenas uma revelação. Foi um acerto de contas, e mal havia começado. 10 meses se passaram. Gabriel e eu nos mudamos para uma modesta casa com vista para o porto de Boston. Apesar de sua riqueza, vivíamos de forma tranquila e intencional. Continuei ensinando, e ele passava seus dias visitando as propriedades Montês, verificando chefes, orientando jovens funcionários e reunindo-se com fornecedores. Não era glamouroso, mas era real, e era nosso. Laura, por sua vez, ficou em silêncio por um tempo. Então, como que por um sinal, ela reapareceu. Mas desta vez, não com um comentário afiado. Desta vez, ela chegou à nossa porta às 23h40 de uma quinta-feira chuvosa, encharcada de seda de grife e rímel escorrido. Eles estão levando tudo, ela sussurrou, sua voz quase irreconhecível. A casa. O carro. Sérgio está sob investigação federal. Fraude.
Eu não sei o que fazer. Gabriel e eu trocamos um olhar. O tipo que não precisa de palavras. Conduzi-a até a sala de estar. Ela sentou-se rigidamente na beirada do sofá, as mãos entrelaçadas, os olhos correndo entre a lareira e o chão, como se não pudesse nos olhar diretamente. Nunca recomecei antes, ela disse após um longo silêncio. Não sei como. Gabriel deixou o laptop de lado e se inclinou para a frente. Há um apartamento acima de um dos nossos restaurantes menores em Cambridge. É pequeno, nada luxuoso, mas é limpo, seguro, um bom lugar para começar. Os olhos de Laura se arregalaram, surpresos. Você faria isso depois de como eu te tratei? Com uma condição, eu disse gentilmente. Você trabalha no restaurante, não em um escritório ou atrás de uma mesa. Você começa onde Gabriel começou. Você faz o trabalho. Lavar louça, mesas, preparação, turnos de fechamento, tudo isso. Ela me encarou em silêncio atordoado. Não estou te punindo, acrescentei. Estou te oferecendo uma chance. O tipo de chance que você nunca deu a ninguém. Houve uma longa pausa, então ela assentiu. Ok, ela sussurrou. Vou fazer isso, mas não sei como ser boa em algo real. Você vai aprender, Gabriel disse, levantando-se. Todos nós aprendemos. E assim, ela começou. Na semana seguinte, Laura se mudou para o apartamento com 2 malas e nenhum funcionário para desempacotá-las. Ela trocou blusas de seda por sapatos pretos antiderrapantes e um avental. Em seu primeiro turno, ela derrubou uma bandeja inteira de copos de água e chorou no freezer. Mas ela apareceu no dia seguinte e no dia depois. Humildade não é algo que se possa fingir. Você a conquista com suor, silêncio e as mãos raladas. E pela primeira vez, Laura estava conquistando a dela. 6 meses depois, parei na unidade de Cambridge pouco antes do movimento do jantar. O lugar fervilhava em um caos controlado, pedidos voando, panelas tilintando, risadas ecoando do fundo. E lá, na linha de serviço, estava Laura. Cabelo preso em um coque apertado, mangas arregaçadas até os cotovelos, sem joias, sem brilho, apenas foco. Ela estava chamando pedidos com confiança, equilibrando pratos com facilidade e movendo-se como alguém que finalmente entendia o ritmo do trabalho real. Ela conquistou o respeito deles, Gabriel disse ao meu lado, acenando em direção à cozinha. A equipe confia nela. Eles sabem que ela não está fingindo. Após seu turno, sentamos com ela em um canto tranquilo da cabine. Como você se sentiria em gerenciar este lugar? Gabriel perguntou casualmente. Laura congelou, os olhos arregalados. Eu? Você confiaria isso a mim? Você conquistou isso, eu disse. Você apareceu todos os dias. Nenhuma vez você se fez de vítima. Você aprendeu toda a operação de dentro para fora. Ela engoliu em seco. Nunca pensei que diria isso, mas eu amo este trabalho. Eu amo conquistar algo. Lágrimas marejaram seus cílios. Eu costumava pensar que sucesso significava ser admirado, ela sussurrou. Agora eu sei que é ser respeitado por quem você é, não pelo que você veste. No próximo encontro de família, ela usou seu uniforme montês como uma armadura. Não para impressionar, mas para se manter ereta. E desta vez ninguém riu, porque ela não era mais uma piada. Ela era a prova de que as pessoas podem mudar, se estiverem dispostas a sujar as mãos e abrir o coração. Obrigada por ouvir a história de Cynthia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.